Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o tão precioso momento de meditação na Palavra de Deus. Esse momento que faz total diferença na minha e na sua vida. Com certeza você há de confirmar comigo que no dia em que você não teve o seu momento com Deus, o seu momento de reflexão, de meditação, o seu dia não foi como os outros dias em que você se encontrou com o Senhor. Por isso, é tão importante a nossa perseverança, a nossa luta, porque às vezes é como se fosse uma luta ter esse momento. Mas sabe, é muito valioso lutar e vencer todos os dias, porque de fato a presença de Deus na nossa vida é inestimável, é vital, vamos dizer assim, é super necessária. E por isso eu e você precisamos a cada dia ter esse momento, tá bom? Hoje nós vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, mas antes de nós adentrarmos ao momento de meditação, tomarmos conhecimento de qual será o tema de hoje, eu quero convidar você que está aqui comigo a juntos buscarmos a presença de Deus em oração. Então, feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai. Como é bom ter esse momento contigo. Sabe, Pai, às vezes não é fácil. Às vezes nós não queremos, às vezes nós queremos fazer outras coisas, que aos nossos olhos podem até parecer mais prazerosos. Mas nós entendemos, nós temos consciência que esse momento, Senhor, faz total diferença na nossa vida. São momentos como esse que nós nos fortalecemos a manter um caráter refinado, a manter uma postura cristã diante da sociedade desse mundo mau. Que o Senhor continue a nos conduzir, porque cremos pela fé, Senhor, que essa obra não é nossa de se achegar a Ti, de se aproximar de Ti. Então que o Senhor continue a nos conduzir, continue a falar o nosso coração, continue a ser o nosso Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco. Nós te pedimos isso, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é uma experiência vital. Eu quero convidar você que está aqui comigo a abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, é bem facinho de achar. Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler o verso 7, que diz assim, ó: dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Interessante o tema de hoje, pois trata de um assunto sobre experiência, uma experiência vital. Com certeza, se você olhar para a sua história de vida, você já deve ter tido algumas experiências. Talvez experiências radicais, como, sei lá, fazer um nado, nadar a longas distâncias, talvez praticar ciclismo, quem sabe até mesmo pular de paraquedas, algo bastante inusitado, bem extraordinário. Foram experiências que com certeza marcaram a sua vida. Talvez você já tiveram também experiências amorosas, quem sabe o primeiro beijo, né, a primeira pessoa que você se apaixonou. Foram experiências que marcaram a sua vida, que foram significativas, que de certo modo foram guardadas na memória. Outras e outras experiências. Porém, a meditação de hoje trata de uma experiência que ela intitulou como uma experiência vital. Em outras palavras, uma experiência que eu e você devemos viver constantemente, a todo instante, a todo momento, todos os dias. Qual é essa experiência? A experiência da adoração. Interessante que o texto bíblico começa dizendo o seguinte, olha, temam a Deus. Por que é que nós devemos temer a Deus? Primeiro, o que é temer a Deus? Muitas pessoas têm confundido essa palavra temer como ter medo. E Deus não quer que as pessoas tenham medo dele. Deus deseja desenvolver um relacionamento de uma pessoa próxima, de uma pessoa íntima. Sabe aquele seu melhor amigo? Você tem medo dele? Não. Você o respeita, você o ama, você o protege, você cuida, você zela. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Um relacionamento próximo, de respeito, de adoração, de entrega, de confiança. O texto continua dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória.
E o restante do contexto explica por que eu e você devemos fazer essas duas coisas, temer a Deus e dar glória a Ele. O texto diz, pois é chegada a hora do seu juízo. Pelo aproximar da hora do juízo de Deus, eu e você devemos temer e dar glória a Ele. Aí ele continua descrevendo, e adorai, é como se fosse uma continuação, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muitas pessoas têm se levantado e questionado o motivo pelo qual eu ou você devemos adorar a Deus. Por que é que eu devo adorar a Deus? Por que é que eu não adoro a outras divindades, sei lá, Buda, sei lá, outros deuses diferentes aí, conhecidos no mundo afora? Por que é que eu devo adorar a Deus? Por que é que eu devo adorar o Deus da Bíblia? O próprio verso responde. Você deve adorar a Deus porque Ele é Deus. E o que é que torna Ele Deus? Primeiro nós precisamos conhecer a Deus. E como eu e você podemos conhecer a Deus? Existem duas formas bem básicas. Primeiro, pelo seu caráter, a pessoa dele, o que ele faz, quem ele é. E segundo, pelos seus feitos, a criação. Uma das formas que eu e você podemos conhecer a Deus é contemplando as obras criadas. Quando eu e você vislumbramos, contemplamos todos os feitos dele, hoje mesmo nós estávamos ali na borda de um açude, vendo aquela coisa linda, maravilhosa, um clima maravilhoso, debaixo de uma sombra maravilhosa. Surgiu um tema lá e do nada foi introduzido um assunto sobre questão de alimentação saudável. E ali o pessoal falando o seguinte, olha, se você consumir a cúrcuma sozinha, você não vai ter nenhum benefício. Mas se você juntar a cúrcuma com a pimenta do reino, você vai ter o efeito perfeito. E eu fiquei refletindo, como a junção de duas coisas diferentes conseguem proporcionar algo bom, algo interessante, algo necessário para mim e sua saúde. Será que isso de fato foi obra do acaso? Será que isso foi algo de evoluções de anos e anos? Será que isso não foi criado por um Deus inteligente, um Deus amoroso, um Deus infinito em saber? Um dos motivos pelo quais eu e você devemos adorar, devemos temer, devemos ter essa experiência vital todos os dias e constantemente, é exatamente por todas as coisas que Ele fez e por todas as coisas que Ele é. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é infinito. E por isso eu e você precisamos e devemos ter essa experiência vital de adorar a Deus. Adorar a Deus não é algo que eu e você separamos tipo assim, agora eu vou adorar a Deus. Não. Adorar a Deus, ele deve ser algo constante. A sua vida, a minha vida, deve ser uma adoração a Deus. As minhas conversas devem ser uma adoração a Deus. Aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto, deve ser uma adoração a Deus. É tanto que existe um ser que diz o seguinte, todo ser que respira, louve ao Senhor. Em outras palavras, adore ao Senhor. Quem deve adorar a Deus? Todo ser que respira. Afinal de contas, todo ser que respira é criatura de Deus. Ou seja, é filho de Deus, vieram das mãos de Deus. Devem reconhecer a Deus como seu Criador. Davi, qual é o benefício de adorar a Deus? Sabe qual é o benefício? É que eu e você evitamos despertar dentro de nós os sentimentos, as emoções que vieram a nascer ali no coração de Satanás, como por exemplo o orgulho, a avareza, a questão de se achar o centro do universo. Todas essas coisas não são benéficas, não fazem bem para o ser humano. Quando eu e você adoramos a Deus, nós reconhecemos que acima de nós existe um Deus. Nós reconhecemos que nós não somos o centro do universo, mas sim Deus é o centro de todas as coisas. Nós reconhecemos que nós dependemos de Deus e que nós não somos suficientes em nós mesmos, que nós não conseguimos sanar todas as nossas necessidades. Isso é muito importante, porque quando nós tomamos conhecimento
e nós vivemos a realidade desse conhecimento, o nosso único resultado é adorar a Deus. Por isso essa experiência é tão vital. Eu quero te levar a refletir no seguinte aspecto. Você tem vivido essa experiência? Davi, é muito difícil. Quando eu falo sobre esse assunto, logo me vem à mente a história de Enoque. Enoque vivia essa experiência. Enoque, a Bíblia diz que ele andava na presença de Deus. Você consegue entender o que é andar na presença de Deus? Não era algo, vamos dizer assim, poético. Não, era literal. Enoque vivia a sua vida aqui na terra como se estivesse na presença de Deus. Para você ter uma dimensão, uma ideia, quando o ambiente não estava muito, vamos dizer assim, legal, para utilizar uma palavra mais tranquila, Enoque se retirava, ia para locais isolados, ficava ali refletindo, pensando em Deus, falando com Deus. Até que a Bíblia diz o seguinte a respeito de Enoque: não se achou mais lugar para Enoque na terra. E assim foi transladado ao céu. Enoque hoje vive literalmente na presença de Deus. Porque antes disso, ele já fazia disso a realidade da sua vida. Você quer ir para o céu? Comece a botar em prática essa experiência vital, adorando a Deus em todo o tempo, constantemente, para o prazer da sua vida e para que muito em breve isso possa ser uma realidade presente e face a face. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. Que Papai do Céu continue falando ao meu e ao seu coração. Que nós continuemos a ser impressionados pelo poder da sua palavra. E que assim nós consigamos a cada dia mais nos aproximar para perto de Deus, se achegar cada vez mais a ponto de nunca mais nos separarmos dele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Porque são temas como esse, conteúdos como esse que nesse canal é abordado. A palavra de Deus. Coisas que agregam na minha e na sua vida. Deixa o legal, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Para que mais e mais pessoas tenham o seu momento com Deus. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.